a cidade de Salvador estava fazendo o plano diretor da cidade. E tinha como consultor um arquiteto urbanista paulista, o Sérgio Zaratin. E aí ele me recomendou à equipe de Salvador que eu fosse para trabalhar a parte paisagística, coisa assim inédita. Ninguém no Brasil pensava num plano diretor de fazer os aspectos paisagísticos. Fomos analisar qual seria a mínima área que, uma vez estudada, poderia, pela sua composição, criar um mapa geral. Esquadrejamos Salvador inteiro nesses módulos e a análise foi feita quadrícula por quadrícula. Então, aquela ideia dos parques metropolitanos de Pituaçu, do Parque Metropolitano de Pitanga 1 e 2, o Parque Metropolitano de São Bartolomeu, que depois foram instituídos, foi graças a esses trabalhos que transformaram em lei, inclusive eram 3 leis, né? A lei do processo de planejamento e participação comunitária, os 3 produtos do Plandurb, da qual o estudo de área verde e espaços abertos teve uma importância fundamental naquele momento, na concepção da estrutura urbana da Salvador do futuro, que era o cenário de Salvador no ano 2000. Então, aquele momento foi um momento de efervescência, um momento de ver essa cidade como um todo, como uma totalidade. Quando eu penso de como aconteceu aquele congresso, eu vejo como realmente eu não levava muito em conta a praticidade das coisas, né? Realmente, o mais natural seria fazer em São Paulo, né? Sede da BAP, eu morando em São Paulo, mas a Bahia estava no meu coração naquele momento. Eu tinha feito um trabalho, a primeira vez que eu fazia um trabalho de planejamento paisagístico global de uma cidade inteira, com uma equipe maravilhosa, entusiasmadíssima. E esse congresso teve um grande mérito para nós, arquitetos paisagistas brasileiros, porque o IAB não nos reconhecia como associação, como especialidade. E, como o congresso da IFLA, a IFLA Internacional convocou o IAB para representá-lo lá. Então foi a primeira vez que o presidente do IAB se fez representar, o Fábio Penteado, se fez representar lá. E teve até que fazer discurso, né? Então foi uma maravilha, maravilha. E daí convidamos Burle Marx para ser a figura-chave, claro, não podia ser diferente, né? E foi um sucesso. A Lagoa do Abaeté, num certo momento, estava todinha tomada por casas informais, por favelas. Toda a areia estava. E, obviamente, a lagoa estava poluída. E realmente precisava retirar. Além do problema da invasão das casas, havia um outro problema. Era o problema das lavadeiras. As lavadeiras do Abaeté, famosas, né? Que lavavam sua roupa ali na lagoa, estendiam as suas roupas nas areias ao lado, né? E foi cantado por poetas, desenhado por pintores e tudo, as lavadeiras do Abaeté, aquelas roupas coloridas em cima da areia, aquela coisa maravilhosa, né? Quando eu ouvi aquilo, eu disse: de jeito nenhum, vocês não podem tirar as lavadeiras daqui. Mas como? Eu digo: não pode. As lavadeiras do Abaeté vocês vão tirar? Não, não pode.
Nós vamos fazer uma casa das lavadeiras aqui dentro. E assim nasceu a Casa das Lavadeiras do Abaeté. Eu propus que se chamasse Mário Cravo, o escultor baiano, Caribé, que não fazia esculturas, ele fazia desenhos, mas eu entendia que ele, como figura, era importante estar no parque, e o Brenan, que tinha um parque de esculturas em Recife, né? Bom, quando eu falei nesses nomes, Brenan foi descartado. Ele não era baiano. Eu me lembro bem que eu disse, Caribé, você tem aqueles desenhos das figuras do candomblé, enfim, das danças baianas e tudo mais. E eu imaginei que você poderia desenhar aqui, porque essa vista daqui, Caribé, é uma coisa maravilhosa. Você vê o mar e o céu. Ele disse, então, tá bom. Então eu vou desenhar os peixes no céu e os pássaros no mar. Me lembro bem desse... Num certo momento, a área do aeroclube foi designada pela prefeitura para receber um shopping center. Mas, naquela época, tinha aparecido a novidade da parceria, né? E que, então, o shopping iria construir o parque. Tudo que eu perguntava, né? Ah, não, mas isso aí não dá, com o vento que tem aqui não dá. Não, com o vento que tem aqui não dá, não, há muito vento aqui. E o parque todo, então, aquele primeiro projeto foi feito com a intenção de criar áreas protegidas do vento. Então, a ideia foi trazer para lá o desenho do litoral, que são as dunas. Rosa Crias, ela tem uma importância extraordinária na arquitetura paisagística no Brasil, como todos nós sabemos. Sem dúvida, primeiro pela sua atuação profissional, a nossa mais importante arquiteta paisagística brasileira, pelo seu trabalho na criação e consolidação da ABAP, porém tem uma contribuição da Rosa para nós aqui no Brasil que nós precisamos falar mais sobre ela e valorizar mais, que é a sua contribuição na parte de educação em arquitetura paisagística no Brasil. A Rosa teve uma importância extraordinária nesse aspecto que precisa ser mais reconhecido por todos nós. E o ENEPEA é a clara manifestação dessa contribuição. A Rosa foi a pessoa que concebeu o ENEPEA, ela foi a pessoa que nos idos dos anos 90, 1993, se não me engano, 94, ela teve a ideia de reunir todos os professores com os quais ela podia ter contato, né? Nas minhas viagens, eu tinha conhecido no Canadá um professor de paisagismo, Peter Jacobs, que era uma figura maravilhosa, com quem eu tinha me dado muito bem, e que era realmente uma figura importante. E um dia eu recebo comunicação dele que ele vinha para o Brasil para uma conferência, e quando eu vislumbrei que ele vinha, eu fui procurar a diretora da Faculdade de Arquitetura e propus para ela. Eu disse, olha, é o momento para a gente convocar os professores de paisagismo das escolas de arquitetura do Brasil. A gente
chama todo mundo aqui para sentir o que existe, né? E com o Peter Jacobs aqui vai ser uma maravilha. Aquele momento foi um momento muito importante para todos nós, principalmente porque pela primeira vez estivemos todos juntos, todos os professores reunidos, saber quem cada um é, a formação, como tinha, que titulação tinha, como trabalhava a disciplina em sala de aula. E isso foi muito importante, foi inovador, foi uma coisa absolutamente inédita. E Rosa então sugeriu que nós tivéssemos uma reunião para discutirmos o ensino de paisagismo no Brasil. Então, antes de dissolver a Assembleia, eu falei, gente, agora vocês não podem sair daqui sem marcar a próxima reunião. E aí eles marcaram a reunião no Rio, que foi o primeiro NPE.